Enquanto os meninos do Pão de Queijo não chegam, nós vamos ler a mensagem da semana para o bem de todos. Essa mensagem é bem curtinha, tá? Não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Fala mal. Fala o seu. Quem? Não acredite em algo simplesmente. Não acredite em algo só porque os seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas depois de muitas análises e observação, se você vê que algo concorda com a razão, é que conduz ao bem e benefício de todos. Aceite-o e viva-o. Acabou? Não tem nem a boa semana. Então fala boa semana para nós. Boa semana para todos vocês. Obrigado. O senhor Antônio chegou sendo vigário, mas disse que não é vigário, né? Eu sou vigário, mas não sou padre. É vigário. Quem quer pauta aí? Ninguém tem pauta hoje? Quer uma? Você quer? Então, vou começar por aqui. João Rafael, depois quer uma lá. Vigilância sanitária. É só um pouquinho aí, João. SCP, Sociedade. Um okay. Zé Valdo. SCP? Sociedade por conta de participação. Essa sua aqui, acho que vai dar muito. Vigilância sanitária, vamos ver aqui com o Zé Valdo aqui. Boa noite a todos. Zé Valdo, permite um adendozinho por... Permitido. Boa noite, colegas. Boa noite. Com licença, Valdo. Gostaríamos de, primeiramente, registrar aqui a presença da senhora Valnice, esposa do nosso colega Rodrigo, que ela o acompanha nessa noite. Seja sempre bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui, viu, dona Valnice? Ao nosso colega Antônio Vigário, que está aqui pela primeira vez, é um prazer também recebê-lo. Gostaria que você viesse aqui e dizer o porquê que você está aqui no nosso grupo de estudo, Antônio. Boa noite a todos. Eu sou Antônio Vigário Filho, resido lá na Vila Alpes, perto do Carrefour Sudoeste. Sou um contador com registro no CRC número 3.486 e estou afastado da contabilidade por um período mais ou menos de 1 ano. E eu estou agora de volta porque eu tive um problema com a família, doença na família, e depois eu mudei para o interior. Mas como a coisa lá parece que está mais difícil que aqui, eu voltei. E estou aqui participando de uma atualização toda quinta-feira, quarta-feira, aliás, e vim aqui nessa reunião hoje pela primeira vez. Quero o auxílio de vocês, quem puder me ajudar, para que eu obtenha um trabalho e volte novamente ao mercado. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Vamos lá com o Zé Walter. A respeito da vigilância, foi bom que o Carlos chegou aqui e me parece que amanhã ele tem reunião lá. Em janeiro,
estive na vigilância sanitária e levei documentos, me deram uma guia de R$ 708 de uma clínica. E eu falei assim, mas eu tenho prazo até março para pagar, não é isso? Não, tudo pode ser pago até março. Eu não paguei a guia, claro, meu cliente, né? E hoje eu entrei no site e tirei a guia e ela veio com multa. Como pode isto? Se eu fui em janeiro, eles já dão multa. Se eu tivesse deixado para ir hoje, não teria multa. A mesma condição. O que vocês têm para falar para mim e como é que será resolvido? Deixa o Carlos falar que ele está mais atualizado ali. Essa multa está errada, certo? É o seguinte, o alvará, ele vence em janeiro, mas pode ser pago até março. O doutor Geraldo Edson Rosa disse que se acontecer alguma guia dessa, pode levar lá que ele arruma na hora, tira a multa. Não tem multa até março, tá? Então pode levar lá e reclamar que ele vai arrumar isso com você, com certeza. Tá? Ele está lá no período da manhã, das 8h30 até as 11h, você acha ele lá, todo dia, à tarde que ele sai. Eu acho que é balela, viu? Eu acho que é balela. Ele não vai tirar, não. Ele tirou da minha. Tirou da minha. Não é, no caso, uma clínica, uma escola. Né? O cara tirou, eu tirei em janeiro mesmo, ele não pagou. Eu tirei dia 26 de fevereiro. Foi lá, peraí. Não, ele foi lá e tirou a multa. Falou, não, tá errado. Vem cá, arruma. E ele ajeitou. Viu? Agora eu não sei o caso, mas vai tirar sim. Ele disse que é para tirar. Você identificou como autoridade para ele atender? Não, conversei com aquele auxiliar dele que veio cá, o Reginaldo. Falou, não, está errado, porque né, vence em janeiro, pode pagar até março sem nenhuma multa. Pois é, mas não é a primeira vez que eu estou vendo isso, e comigo aconteceu, ainda bem que a multa era pouquinho, era R$30. Não, mas pode ir lá, viu? Qualquer contador pode ir lá, conversa com ele que tira a multa. Mas ele falou, não, o sistema emitiu, você não veio pegar porque não quis. Não. Aí eu ainda argumentei com ele, por que vocês não disponibilizaram no sistema? Não, porque a vigilância sanitária agora não está disponibilizando no sistema. Mas no nosso sistema que ela foi disponibilizada, venceu, tem que pagar a multa. Pois é, a minha, eu tirei de 26 lá, tirou a multa. Não, mas ela tem o prazo de 31 de janeiro, as guias emitidas lá, e as outras também. Agora, é lógico que a gente sabe que o alvará de sanitário, ele vence 31 de dezembro, mas ele é prorrogado, o pagamento até 31 de março. Inclusive, o Geraldo Rosa, que esteve aqui, comentou que não haveria multa. Eu até estranhei isso, mas como era R$30, eu falei, vou criar caso, ir lá brigar com esse cara custa mais do que R$30, então eu não vou... Fala, Silas. Sueli, na realidade é o seguinte, o alvará sanitário é porque você tem que montar todo o processo para ele liberar a taxa no site, senão não libera. Mas por isso está acontecendo esse problema, você entende? Mas hoje... Algumas empresas que não têm assim muita... eu não sei o grau de dificuldade deles lá, às vezes sai, mas a maioria, todas, tem que montar o processo novamente para liberar a taxa. Não, porque na realidade é o seguinte, está certo, mas você preencheu aquele requerimento e aquela declaração lá que você é responsável por tudo, você deu entrada naquilo, eles vão emitir um protocolo para você. E esse protocolo está em andamento 40 dias, 50 dias, e vai vencer março e eles não vão liberar a guia. Entendeu? Esse pessoal sabe os caminhos das pedras, né? Que tem que saber os caminhos das pedras. Eu fui lá essa semana e eles me deram essa declaração aí. Porque se tratando de empresa de alimentação, o empresário tem que assinar um termo de compromisso, reconhecer no cartório e aí depois que eu levar lá reconhecido, ele me dá a taxa para pagar. Não é só alimentação, não. Todos que estão obrigados ao alvará de sanitário têm que assinar aquele requerimento, declarando responsável por isso, por aquilo,
E depois eles emitem o protocolo, não emite nem a guia, emite o protocolo. E aí você fica acompanhando o andamento do processo. Na realidade, Sueli, na realidade é o seguinte, eles mudaram todo o procedimento do vigilância sanitária. Mudaram. Eles criaram grupos diferentes. Tanto é que as taxas estão absurdas. Então você tem que dar entrada numa academia, por exemplo, você tem que ter um alvará do cadastro no conselho, então, no CREF. Se é uma empresa de alimento, tem que ter um conselho de nutrição, e assim vai. Então eles mudaram tudo, por isso tem essa confusão danada, entendeu? Uma demora danada, né? Mais alguém quer comentar sobre a vigilância sanitária aí? Não? Zé Walter, até que se você for lá no homem do Carlos lá, né? Vamos ver. Né? Ele não importou, não. O microfone estava lá perto, então vamos lá com o João Rafael lá. Tem não, graças a Deus. Eu cumprimento a todos, uma boa noite. Boa noite, João Rafael. E antes de eu entrar na minha pergunta, eu gostaria de trazer o conhecimento do sindicato. É um problema que eu estou passando. E acredito que a maioria de nós contadores, se não formos vigilantes, como eu não fui, também vão passar. Cuidado ao indicar a empresa para fazer o certificado digital. Tem uma empresa no nosso meio que é composta por contadores, que ela fez um acordo com uma certificadora, e essa certificadora concedeu a ele essa autorização para estar fazendo esse certificado digital por intermédio de uma certificadora legalmente ali constituída, estabelecida. Porém, o contato que esse escritório está tendo com o seu cliente ou com o meu cliente, com os nossos clientes, eles agindo de uma forma não correta, como determina a lei, ou como determina a nossa legislação, nosso ordenamento jurídico, nosso código de ética, moral e os bons costumes. Eles estão usando para critério de buscar os nossos clientes na hora de fazer esse certificado digital. De que forma? Pura e simplesmente procura qual é o valor que você paga de honorário. O cidadão diz 2 salários mínimos. Pois não, eu faço para você por 1 salário mínimo. Olha a nossa estrutura. E é assim que está acontecendo, e eu tomei conhecimento. Ontem falei com o doutor Everaldo. Obviamente que nós não podemos aqui mencionar o nome dessa empresa, porém é uma empresa de contabilidade que ela veio para realmente aparecer no mercado. E ela está usando de uma forma, não vou dizer que seja correta, porém ética, isso não é. E a nossa legislação não permite que seja feito. Isso é aviltramento de honorário. Primeiramente, temos que saber quantidade de lançamentos, quantidade de empregados. Hoje, acabou de ir uma empresa para esse escritório, ela me pagava 2 salários mínimos. Essa eu tive o prazer assim, de não reduzir. Eu reduzi de 4 empresas já, para me não perder. E essa estava de 2 salários mínimos, ele reduziu para 1. Tem 40 empregados, R$300 mil em média de emissão de notas fiscais por mês, mais de 800 lançamentos, com certeza muito mais. 4 conta bancária, e ela pegou por apenas 1 salário mínimo. Então, que sirva de alerta ao indicar, eu sugiro. Eu, particularmente, hoje vou fazer apenas no sindicato dos contadores, que é o SESCOM. Então, eu vou ter esse cuidado a partir de hoje. Eu gostaria de compartilhar com os colegas, se for um dos donos estiver aqui presente, que ele manifeste, que mostre para nós o critério e a matemática que ele usa, que a minha não fecha. Eu não consigo trabalhar de graça para os outros. Então, mas a minha dúvida aqui é em relação, hoje eu estou saindo aqui para uma sociedade, para participar de uma reunião, onde está contadores, vai ser logo após a nossa reunião, e nós vamos tratar de uma sociedade por cota
de participação, é a SCP. Eu estou cheio de dúvidas, porque o contador alega que o sócio oculto não tem responsabilidade alguma para prejuízo causado a terceiro. Porém, eu, com meu humilde e pequeno conhecimento, eu não penso dessa forma, porque tem a responsabilidade objetiva. Eu gostaria que os colegas que tivessem ou têm experiência quanto a isso, se puder compartilhar com a minha pessoa. E eu, para enfatizar o que eu estou dizendo, não existe essa teoria de sócio oculto na minha concepção de leigo, que poderia assim dizer, pois nunca tive a oportunidade. Porém, temos que ficar atento. O artigo 992 da 10.406 diz que pode provar-se por todos os meios de direito. Se porventura esses contratos que são feitos com intuito, a responsabilidade civil objetiva está acima das relações contratuais. Ela busca resgatar valores sociais, como a dignidade da pessoa humana. A lei, ela não pode estar acima da justiça e muito menos do direito. Então, o juiz julga de acordo com a lei e com o direito. Hoje, os entendimentos dos tribunais estão no sentido de buscar essa responsabilidade objetiva em cima dos sócios ocultos, se visa lucro. Eu gostaria de compartilhar com os colegas e ver se alguém tem experiência e que possa, assim, nós fazer um pequeno debate, porque eu estou saindo daqui, assim, de uma forma bem leiga para essa reunião que vai acontecer agora às 21h30. Muito obrigado. Pode falar alguma coisa, Ronan? SCP? Bom, eu vou falar pouco, que o colega João Rafael já fez uma pesquisa bem longa. Mas, para aqueles que talvez não tenham conhecimento, a sociedade em cota de participação, a SPC, as suas características. Quando duas ou mais pessoas, sendo ao menos uma comerciante, se reúnem sem firma social para lucro comum em uma ou mais operações de comércio determinadas, trabalhando alguns ou todos em seu nome individual para o fim social. A associação toma o nome de sociedade em conta de participação, acidental, momentânea ou autônoma. Esta sociedade não está sujeita às formalidades prescritas à formação das outras sociedades e pode-se provar-se por todo o gênero de provas admitidas nos contratos comerciais. Ou seja, já vê-se que é uma sociedade de fato, não de direito. São reguladas pelos artigos 991 a 996 da Lei 10.406, Código Civil. Na sociedade em conta de participação, o sócio ostensivo é o único que se obriga para com o terceiro. É aquilo, senhor João Rafael, que isso eu disse aí, que talvez, né, aqui diz, na sociedade em conta de participação, o sócio ostensivo, aquele que aparece, é o único que se obriga para com terceiro. Os outros sócios ficam unicamente obrigados para com o mesmo sócio por todos os resultados das transações e obrigações societárias, todas as transações e obrigações sociais empreendidas nos termos precisos do contrato. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, essas pessoas se reúnem de fato, nomeia um terceiro, este terceiro vai estar na frente como laranja, desculpa a palavra, não laranja, desculpa. Esse terceiro estará lá na frente assumindo o risco e prestando conta dos seus atos, aqueles. Desculpa, obrigado, colega, pela sua cara aí, sabe? A constituição da sociedade em conta de participações, SCP, não está sujeita às formalidades legais prescritas para as demais sociedades, não sendo necessário o registro de seu contrato social na junta comercial. Normalmente são constituídas por um prazo limitado no objetivo de explorar um determinado projeto. Após cumprido o objetivo, a sociedade se desfaz.
mais uma base legal, João Rafael. A partir de 3 de junho de 2014, por força da revogação do artigo 4 da IN da Receita Federal 179 de 87 e a IN 1470 de 2014, as sociedades são obrigadas a inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Ponto final. Dos contadores. Essa é a interpretação dos contadores que vai para a reunião hoje. Porém, essa interpretação, quando nós pegamos a lei, por simplesmente, conforme eu havia dito anteriormente, hoje os julgados eles já estão tendentes, eu fiz um estudo que pode mudar o direcionamento das interpretações, e já estão mudando, já tem julgado no sentido de os tribunais já estão decidindo com o surgimento da teoria da responsabilidade civil objetiva. Se você pegar o Código Civil, o artigo 922, fala todas. Então, essa questão da oculta, ela já está caída por terra. Para alguns doutrinadores, ela seria uma sociedade secreta. Sociedade secreta por quê? Ou nem mesmo uma sociedade, mas um contrato especial de investimento. Porém, para a nossa legislação, ela nunca será secreta em conformidade com esse artigo 922. Eu vou te pegar o exemplo aqui, porque essa empresa eu tive o cuidado de buscar, é uma construtora, meu cliente, ele vai fazer um investimento alto nessa SCP. A empresa a qual ele está entrando, ela não tem certidão. Eu vejo como uma forma de buscar recurso de terceiros para alavancar o negócio. E, futuramente, se essa empresa vier a distribuir lucro para esse meu cliente, esse meu constituinte que está me contratando para acompanhar esse negócio aqui, que é a minha preocupação em relação a essa empresa não cumprir com as obrigações, porque ele não vai poder participar da gestão. Ele pensa que por ele entrar não afeta o capital dele em hipótese nenhuma. Eu entendo que por ela não ser necessário esse registro, ela seria de uma forma ilimitada, porém você já trouxe fatos novos que essa SCP, hoje ela há necessidade de fazer registro, né? Que a Receita Federal acabou de soltar aí essa normativa. Porém, a minha maior preocupação, a qual eu vou levar no meio da dúvida para nós contadores, que eu vou participar ali como contadores, eu estou ali para defender o direito de meu constituinte, para preservar o seu patrimônio. Eu entendo que no meio da dúvida essa responsabilidade. Nós devemos aplicar a teoria da responsabilidade objetiva, que ela independe de dolo, de culpa, independe da vontade do nosso constituinte. Só o fato dele ter entrado com o objetivo de ter lucro, que ele não vai entrar ali simplesmente para pôr dinheiro, ele vai entrar para ter lucro, e ele não pode passar a responsabilidade por isso simplesmente para um terceiro de boa fé. Vamos dizer, eu vou investir ali, aquela empresa quebra, não consegue alavancar seus negócios, eu vou buscar nas demonstrações todos os meios de prova necessários e vou, consequentemente, levar esse cidadão para os tribunais, para que ele responda com seus patrimônios também, porque ele entrou ali com o objetivo e o intuito de ter lucro. E ele não teve o cuidado necessário de ver onde ele está levando o seu dinheiro. Essa seria a minha observação, doutor. Tá, só com a permissão, depois nós vamos passar para mais os colegas, só completando o resultado, a escrituração e a tributação das SCP. Os resultados das SCP devem ser apurados pelo sócio ostensivo, que também é responsável pela declaração de rendimentos e pelo recolhimento dos tributos e contribuições devidos pela SPC. A escrituração das operações da SPC poderá a opção do sócio ostensivo ser efetuada nos livros deste ou em livros próprios da SCP. Quando utilizados os livros dos sócios ostensivos, os registros contábeis e as demonstrações financeiras deverão estar destacados de modo a evidenciar o que é registro de uma ou de outra sociedade, da mesma forma no livro de apuração do lucro real. As demonstrações para apuração do lucro real devem estar perfeitamente destacadas. O lucro real da SCP
juntamente com o imposto de renda PJ e a contribuição social sobre o lucro, são informados e tributados em campo próprio, na mesma declaração de rendimentos do sócio ostensivo. Everaldo. Ô, colega, eu, na minha concepção, pela vivência que eu tenho de muitos anos de contabilidade, o que vocês pensam vai ser inglória. Porque, para fazer isso, você tem que mudar totalmente a legislação. E está no Código Civil que essa pessoa que colocou o dinheiro, a única coisa que ele vai fazer, ele pode perder o dinheiro dele, mas não responde para o terceiro, porque dentro do Código Civil está falando que quem responde para o terceiro é a sociedade ostensiva, né? Não tem jeito, o sócio ostensivo. Então é inglória isso aí. Para fazer isso, tem que ir para o Senado, tudo isso aqui vai ser modificado, porque está bem claro a respeito do assunto aqui, certo? Então, ele colocou o dinheiro lá, ele pode perder o dinheiro, certo? E que ele aplicou, mas não ser responsável por terceiro. Inclusive, ele está auxiliando até que essa empresa vá para frente, certo? Então, quem praticou o ato, certo, de empresa e a falência, não foi o sócio que colocou o dinheiro lá, não. Aquela pessoa oculta. É aquele que está administrando a empresa. Então, eu acho que é inglória. Agora, é claro, certo, que aquele que vai, com você era o sócio oculto, né? Que fala, né? Como que chama esse sócio oculto? Né? Como chama esse sócio oculto, né? Esse sócio oculto, ele deveria ter verificado, certo, como é a situação, mas para ele deu o lucro dele, não para em favor de terceiro, porque ele colocou lá pensando que eu ganhar. Se eu ganhava, então os outros também ganhavam, certo? Então essa é a ideia deles. Agora eu coloquei o dinheiro, eu não administrei e não fosse responsável, eu acho que vai ser muito difícil vir à tona isso aqui e condenar esse sócio que colocou dinheiro a pagar uma coisa que ele também perdeu, né? Sim, Everaldo, porém, eu concordo com o seu entendimento do Dr. Ronan, porém o entendimento pode não ser mais majoritário. Você entendeu? Porque então, hoje os tribunais já estão mudando a opinião quanto a esse entendimento. Essa que é a preocupação que eu trouxe para a discussão, para que enriqueça um pouco mais o nosso conhecimento. Porque se eu pegar a letra da lei, você está correto. Porém, o entendimento majoritário já não está sendo mais esse. Estão aplicando acima da lei o direito e a justiça. Está correto aplicar a justiça e o direito. E muitas das vezes tem sociedade que é montada com o intuito de lesar a boa-fé de um terceiro. E é isso que ali os tribunais eles estão analisando. Esse caso concreto que eu estou olhando hoje me diz alguma coisa que tem algo errado naquele negócio. Então, é o cuidado que nós contadores devemos ter, né, em relação às informações que passamos para o nosso cliente, que vira lei o que a gente fala para o cliente. A palavra do contador, o empresário, para ele vira lei. O tanto que o contador é uma pessoa de fé. A palavra e a assinatura dele falou para o empresário, virou lei. Você imagina se porventura o empresário investe essa cifra ali futuramente, eu digo, não é assim. Eu levo para ele o entendimento que pode não ser aquele que os contadores estão levando, o majoritário. Se porventura, futuramente, ele tiver um prejuízo, não venha nos responsabilizar, porque o que a gente fala para ele é lei. Se eu falar para ele que isso é isso, mesmo sendo, ele vai acreditar. Entendeu? Eu pergunto, Rafael, essa pessoa, só oculto, qual o pecado dele? O que ele contribuiu? Como você pensa? Me dá um fato, certo? Que a pessoa entrou o dinheiro com a ideia de levar prejuízo e ele vai ganhar com isso. Não existe essa possibilidade. Eu entrei com dinheiro, a pessoa administrou, eu perdi o dinheiro e não vou ser responsável por terceiro. Eu pergunto, o que ele vai ganhar com isso, colocando o dinheiro lá dentro? Então, é uma coisa muito bem montada, certo? Para que possa responsabilizar esses seus ocultos pelo ato que ele colocou o dinheiro e vai levar prejuízo. Eu já levei o prejuízo, vou ter penalizado mais ainda? Sim. Certo? Eu não administrei. Everaldo, aqui para concluir, então, para passar para uma outra pauta, o que eu vou sugerir como contador é que ele contrate uma assessoria jurídica para que essa assessoria jurídica dê uma opinião para ele, um parecer. Antes de você concluir, deixa o Ronan pôr mais a pitada aí. Só porque nós temos também internauta nos assistindo, e para ficar bem claro, fundamentado e baseado na legislação. Está no capítulo 2,
do Código Civil da sociedade em conta de participação. Artigo 91. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante este o sócio participante nos termos do contrato social. É um contrato que se faz entre as partes. Este contrato não é levado à junta comercial, conforme está aqui no artigo 993. Então vem o parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar, a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiro, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervir. 994. A contribuição do sócio participante constitui com a todo sócio ostensivo patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais. Parágrafo 1º. A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios. A falência do sócio ostensivo, aquele que está na frente do negócio, acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário. Parágrafo 3º. Falindo o sócio participante, o outro que entrou com dinheiro, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido. O artigo 995. Salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio sem o consentimento expresso dos demais. Artigo 996. Aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiariamente e no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples e a sua liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas na forma da lei processual. Finalmente, o parágrafo único do artigo 996. Havendo mais de um sócio ostensivo, ou seja, havendo mais de um sócio ostensivo, as respectivas contas serão prestadas e julgadas no mesmo processo. Conclui aí, Rafael. Ok. Não, para mim está ok. Eu dei a minha opinião, que já foi registrada, porém eu gostaria aqui só de concluir em relação ao certificado digital. Cuidado com o certificado digital. Se o Everaldo quiser falar alguma coisa, se tiver alguém querendo, tá ok? Certificado digital, cuidado. Pera só um pouquinho. Traz o microfone para o Halle aqui primeiro. Que aí já é outro assunto. O Halle acho que quer falar da SCP. O que o João Rafael está falando também é com referência ao julgado, ou seja, a jurisprudência. Então já existe jurisprudências que está, no caso, obrigando o sócio ostensivo a também responsabilizar. Então, se existe julgado, existe jurisprudência, é a hora da gente colocar um pé atrás na hora de dar uma informação a respeito disso aí. Correto. Pode. Só um minutinho, não é o nosso fórum aqui de debate, mas só para esclarecer que nós estamos ganhando aí com a nova, como o doutor Rafael deve estar sabendo, a vigência do novo Código de Processo Civil. O que o Rafael citou é jurisprudência. Aquilo que está lá no Supremo Tribunal Federal, que é jurisprudência, o juiz aqui no primeiro grau, ao dar a sua sentença, ele tem que se ater mais trabalho para ele, lá nas decisões do Supremo, e ele decidir conforme o Supremo, isso para eliminar as andanças do processo e ganhar tempo. Quer falar sobre o certificado? Você fala primeiro lá. Quem? O Robson está falando. O Robson vai falar. Eu entendo a posição do Rafael pelo seguinte: o funcionário ele pediu conta
pediu conta, aí a empresa fez o acerto com ele, né? E com 15 dias chegou lá uma causa trabalhista. Aí chegou lá no juiz, o juiz fez a empresa fazer a rescisão para liberar o FGTS e fazer o seguro-desemprego para o funcionário. Um outro caso, o funcionário pediu conta e a empresa entrou, o funcionário entrou também na justiça, e aí o juiz pegou o aviso dela, leu, ela pedindo conta, e disse assim: a senhora é analfabeta? Ela: não, senhor. Então a senhora não tem direito de sacar o seu FGTS, tem que pegar seu seguro, a senhora pediu conta. Não justifica a senhora pedir conta e querer os benefícios. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, cada juiz pensa de um jeito diferente. Os dois casos, o funcionário pediu conta, porém um mandou sacar o FGTS e liberar o seguro. O outro falou para ela guardar o documento e ir embora para casa, porque ela não tinha direito de sacar o FGTS nem o seguro-desemprego. Então, hoje, essa questão de juiz, ninguém sabe o que pode acontecer. Então, eu queria trazer essa experiência para os senhores. Ok, deixa o Eudes comentar ali. No caso, o artigo 991, onde ele inicia, ela é bem clara que somente o sócio ostensivo que tem responsabilidade. Então, o fato de ter alguma jurisprudência, alguma coisa, os casos têm que ser analisados um a um. Não quer dizer que isso vai ser generalizado. O fato de ter, que tem que ver o que o juiz baseou essas jurisprudências, essas decisões, para ele chegar e falar: não, todas elas são assim? Não, não são. Os casos trabalhistas, a mesma coisa que o Robson falou aí, que muitas vezes o funcionário ele pede, mas ele vai lá e depois ele alega para o juiz que é uma rescisão indireta, que ele vai lá para o artigo 484 da CLT, né, que ele pede que desconsiderar aquela rescisão para ser uma rescisão indireta. Se o juiz entender que sim, ele vai dar o direito trabalhista para ele normalmente. E se não, faz um outro caso e fala: não. No caso, o artigo aí, o que pode acontecer também, se o juiz entender que esse sócio ostensivo, que é o que está à frente do negócio, se ele desvirtuou a personalidade jurídica da empresa, ele pode descaracterizar a personalização dele de acordo com o artigo 50 do Código Civil, que vai despersonalizar a característica da empresa, né, aí se torna ilimitado os poderes de quem autorizou, inclusive para bens pessoais. Nesse caso, pode atingir, às vezes, o sócio, o participante. Mas, mesmo assim, eu acho meio difícil, a não ser que ele veja que claramente é uma falcatrua, aí tiver todos os indícios, senão não vai ter como fazer. Isso aí vai depender de prova, as perícias, às vezes depoimento testemunhal. Porque, então, eu não teria nenhum medo em fazer uma situação dessa aí, se fosse o caso. Instruir de acordo com o Código Civil, porque isso aí é a base da legislação nossa, o Código Civil. Toda empresa, quando acabou-se o Código Comercial, que trouxe para dentro do Código Civil, então, desde o artigo 966 em diante, ele trouxe toda a legislação para dentro aí, tem que ser pautado isso aí. Aí, caso a caso, tem que ser estudado. Ok, Rona. Só um parentezinho com referência às questões trabalhistas, que esse juiz aí, eu discordo, não é que eu discordo, o meu pensamento é um pouquinho diferente do Robson. Por quê? Na justiça, quaisquer delas, inclusive a trabalhista, tem o juiz, está lá no topo, o reclamante, o reclamado e os advogados. Aí, cada profissional do direito tem que mostrar a sua capacidade. Não quer dizer que se o juiz decidiu num caso, o outro caso parece. Isso, na lei decide-se os fatos e provas e documentos. Então, conforme o Eudes já colocou, existe inclusive a rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? Como, por exemplo, o não recolhimento do fundo de garantia. É uma rescisão indireta? Pode, às vezes, até o empregado ter pedido para sair, mas o empregador deixou de cumprir a obrigação que recolheu o fundo de garantia. Aí está claro a rescisão indireta. Então, nós não podemos pensar desta maneira e ter medo da justiça. Temos que ter razões nas nossas alegações. Everaldo. Bem, eu ia falar exatamente o que o Eudes e o Ronan falou. Cada caso é um caso,
vamos interpretar com ele igual a gente fala assim, ó, a firma do Simples Nacional, ela não pode nem sequer ser administrada por uma que tem uma receita maior. Se for provado isso, ela está fora de qualquer jeito. Então, o que o Wilson falou bem claro, será que essa firma, ele que prestou dinheiro, ele não está influenciando na administração da empresa? Descaracteriza isso tudo, né? Então, não vamos colocar mensagem, é exatamente isso. Cada caso é um caso, certo? Pode ser que o juiz muda alguma coisa, mas eu acho que o juiz tem que se basear exatamente nos fatos e dentro da lei. Mas vamos mudar de assunto, quanto o nosso colega João Rafael me conversou comigo que existe um escritório por aí que ele pegou a representação de certificado digital, ele pegava a representação do certificado digital, na região dele lá, ele pegava a representação e ia no dono da empresa. Quando ele chegava no dono da empresa, aí chegava para fazer o certificado digital. Aí chegava lá, né, vai ter código digital, certo, tanto. Escuta, quanto você está cobrando? O contador está cobrando. Tanto, eu faço por menos, e você não vai ter problema nenhum, porque nós fazemos certificado digital, fazemos tudo, você não vai ter problema nenhum. Aí, o pessoal chega, perde a empresa por um cara desse. Acontece perder a empresa porque ele vai cobrar menos, na minha concepção, não tem pecado nenhum. Espera aí. Quem falou? Como não? Por quê? Lá no artigo 174, inciso 5, é livre a concorrência. Agora, é o que eu liguei para o conselho. Aí liguei para o pessoal do conselho, não pode aplicar. Quem vai aplicar? Vai haver fiscalização. Se ele cobrou menos, pode até pegar por menos, não tem problema não. Mas se ele está fazendo. Agora, se ele não estiver fazendo, aí se aplica o artigo 9º do Código de Ética. Ora, é um agravante. Pô, o cara pega a esquerda do outro, por menos ainda, e ainda não está fazendo. Aí que é o pecado maior. Porque é muito mais grave ele pegar por menos e fazer, é menos grave, do que pegar, pode até pegar por mais, pode até pegar por mais. Seria infração? Não. Mas se ele não estiver fazendo, é. Não significa porque eu peguei por mesmo preço que eu estou livre da infração, não. O negócio é pegar a empresa e não fazer. Isso que é concorrência desleal. Certo? Agora, se vocês acham, aí eu liguei para o conselho vai aplicar isso. E não tem defesa para a pessoa. Não é justo que eu não tenha condição de fazer a empresa. E ainda pego do outro para fazer, pior ainda, pego por menos ainda. Isso que é o pecado maior. É um agravante maior por causa disso, tá bom? Na realidade, não é. Espera só um pouquinho o microfone. Na realidade, é o seguinte, eles ligam no escritório de contabilidade, diz, eu faço o certificado digital, me indica. O escritório indica, como o meu escritório indicou. Olha, porque nós fazemos assim, assim, faz rápido, direitinho e tal. O meu escritório indica. Todos que meu escritório indica, eles sentam com o empresário vai lá no escritório, é um grande escritório. Vai lá, ele mostra a estrutura. Tipo assim, o outro lá é pequenininho, ele não te dá o suporte que eu tenho aqui. Ele fala assim, o que eu tenho jurídico, o que eu tenho isso, e faço para você pela metade. É isso que está acontecendo. Cuidado em indicar para a empresa, é uma empresa de contabilidade. Eu não posso aqui dizer o nome dessa empresa, tá? Mas cuidado ao indicar a empresa de contabilidade. Você pode estar caindo nessa empresa que está cometendo esse ato que eu acredito ser ilícito, porque ele está ferindo a sua confiança, porque você está mandando lá para facilitar para o seu constituinte, e o seu constituinte está sendo aliciado de uma forma antiética, imoral. Ele está ferindo até a questão da legalidade. Não pode ser assim. Só para responder o que ele está falando, pessoal, seguinte, quanto ao certificado digital, certo? Ele podia ter pego, a minha ideia é a seguinte, pegar por menos não é concorrência leal. Porque a Constituição é bem clara. Agora, pegar e não fazer, que é agravante. Essa é a ideia. Então, quanto ao certificado digital, se Deus quiser, a partir do mês que vem, nós vamos colocar também um certificado digital aqui, através do SESCOM, que eu estou agora, pode falar que pode fazer isso. Inclusive, o meu certificado digital está vencido, ligou para lá, imediatamente, dentro de 3 horas, o meu certificado está na mão.
pessoal foi lá, não sei porquê, foi lá, me tirou a fotografia e me pegou a assinatura e o certificado estava pronto, certo? Então, se tem um órgão nosso, do SESCOM, que pode fazer isso, por que a gente passar para outro, né? Então, da agora para frente, se Deus quiser, vai colocar uma pessoa aqui, o sindicato não vai ter benefício nenhum com isso, só a pessoa vai ser paga pelo SESCOM, só que nós vamos dar o local para ele tirar o certificado. Então, aquele que quiser certificado a partir do mês que vem, nós podemos fazer o certificado também aqui, tá bem? Rafael, na realidade, esse escritório está com desvio de conduta. Ele está utilizando, na realidade, um meio para pegar o cliente do imoral. Isso é imoral. Então, o que você tem que fazer? Denuncia ele. Denuncia no CEPO. É o que tem que ser feito. Aí. Porque o cara utilizar o meio de certificado para pegar seu cliente... O presidente do sindicato já denunciou no CRC. Eu vejo o seguinte, o primeiro passo aí é o contador ter o seu contrato de prestação de serviço. Segundo passo, aconteceu comigo isso aí o ano de 2013. Eu perdi para o mesmo contador, 4 empresas. E todos os clientes meus, eu faço contrato. E aí eu entrei com uma denúncia, todos eu fiz termos de transferência técnica, coloquei o honorário anterior, o honorário atual, e implementei a denúncia no CRC, em 2013. Em janeiro desse ano eu recebi a carta do CRC, dizendo que a minha denúncia foi acatada e que será tomada as devidas providências. Porém, eu não sei que providência vai tomar, porque é sigilo lá, não pode ser divulgado, né? Recentemente, eu demorei muito a denunciar esse cidadão, porque na terceira, quarta firma que ele arrancou, que eu denunciei. Esse ano agora, em março, eu perdi um outro cliente, também por aviltamento de honorário. Eu não perdi tempo, não esperei ele arrancar 4 firmas de mim, porque se ele arrancar, eu ficava sem nenhuma. Eu já entrei com o requerimento, com a denúncia e termo de transferência. E ele assinou. Então, faça seu contrato, faça o termo de transferência, põe ele para assinar, e depois você implementa a denúncia no CRC. Porque senão o CRC não vai ficar sabendo quem são os contadores que estão agindo deslealmente com a gente. Okay. Só para esclarecer, o sindicato está fazendo isso, mas dentro das normas, a 9295 faculta o sindicato intervir e fazer a denúncia sem precisar que outro intervenha. Ok, Ivandro. Você fez a denúncia em janeiro desse ano? Esse ano. A firma pegou em janeiro, esse ano? Foi. Acho estranho, porque depois que o Eleone assumiu, eu não consigo mais transferir com assinatura. Ele, inclusive, mandou o fiscal em cima do meu escritório, ou eu entregava, eu ia ser até multado lá no meu escritório. Ele mandou, como diz, me intimou. E mandou em cima de mim. Depois que o Eleone assumiu, ele não está permitindo que seja feito a assinatura de transferência, não. Isso aí para você foi um caso, o camarada quis falar, tudo bem, eu faço para você. Mas se ele não é obrigado mais não. Eu falo porque eu perdi um desse jeito. E eu tenho provas. Eu perdi firma esse ano, semana passada, quer dizer, agora em 2014, nessas condições. Tá? Leva ali para Josenilda. Bom, boa noite a todos. Josenilda, eu sou conselheira do CRC e faço parte da Câmara de Fiscalização. Só esclarecendo um pouquinho para o Evandro, que a questão do termo de transferência, ele nunca foi obrigatório. Não é questão do Eleone, não é questão da gestão atual. Ele nunca foi obrigatório. Agora, só que veio, o que acontece? Nessa gestão, na última, foi até ainda a gestão do presidente Henrique, nós discutimos uma resolução, uma minuta de uma resolução, mandamos para o CFC para tornar ela obrigatória. Fazer algumas modificações, até por causa da concorrência desleal. E fazendo algumas modificações no termo de transferência e pedindo que a resolução fosse aprovada uma resolução onde tornasse o termo de transferência obrigatório. O CFC não acatou,
certo? Então, assim, o CFC não acatou, não é obrigatório e permanece facultativo, certo? Então, assim, não quer dizer que você não possa fazer o termo de transferência. Só que, por não ser obrigatório, o conselho ele não pode penalizar o outro profissional se ele se recusar, certo? Mas é facultativo, você pode fazer e é mais um documento para ser juntado em qualquer peça, seja jurídica, seja, né, administrativa, como qualquer outro documento. Mas é facultativo. Realmente não tem previsão, porque o próprio CFC não acatou essa minuta de resolução para ela se tornar obrigatória. Lega lá no Robson, depois volta para o Ivan, depois o Ronan, depois o Everaldo. Eu já tive caso que o contador não quis assinar. Eu peguei e liguei lá no CRC, no conselho, lá na fiscalização, e ele falou assim, não, o cara não é obrigado a assinar, se ele assinar isso aí, está contraindo prova contra si próprio. Ele não é obrigado a assinar mesmo, não. Mas o que você faz? Pega a assinatura do empresário, você assina e protocola aqui. Porque se ele já não assinar, ele já está errado. Assim, já está correndo do erro dele. Então, o que acontece? Mais um motivo para a gente fiscalizar ele. Então, eu já implementei lá e foi autuada. Foi uma contadora e foi autuada. Ela ligou lá para mim, desesperada, pedindo para eu tirar a denúncia. Falei, colega, se vira com o CRC. Quer falar, Ivandro? Traz o microfone aqui, Maurício. Este fato seu aconteceu antes do ano passado? Porque até o ano 2013, todas as transferências que eu tive, todas que eu fiz, foi assinado e não havia essa situação. A partir do ano passado é que aconteceu isso e houve interferência do Eleone para que ele inclusive mandou no meu escritório me intimar, correram atrás de mim para que eu viesse a entregar logo o documento, sob pena de fiscalização. Vieram brutalmente comigo. Então eu digo a você, o Eleone, eu estou dizendo que ele foi patrocínio da situação. Ele, no mínimo, deveria ter feito como os outros. E olha, não quer problemas seus, porque eu não vou me meter conforme os outros nunca se meteram. E agora não. Ele foi entrar no meio e abonar e botar o próprio conselho e ir atrás de mim. E não... Por que não deixou antes, toda a vida concediu que eu assine, a pessoa ia dentro do meu escritório, conferia toda a documentação, nunca tive dificuldade, assinava, conferia toda a documentação. Agora não, eu inclusive tive que entregar balanço 2 vezes, porque o cara chegou a perder o balanço, entre o empresário, que eu entreguei até chegar no outro contador. Se ele tivesse assinado, ele tinha pegado aqui, lá e pronto, estava aqui, ó. Agora não, ele não veio, e ficou dando de cima para poder conseguir fazer outra via para ele. Então, por isso que eu estou te falando que foi uma interferência do Eleone para que eu tivesse que fazer 2 vezes o mesmo serviço. Ok. Futuramente nós vamos fazer outro fórum a respeito disso aí. Adair, só para tirar uma dúvida aqui sobre a nova medida provisória que entrou em vigor 1º de março, o auxílio-doença. O cidadão entrou de auxílio-doença dia 27 de fevereiro. A lei vai beneficiá-lo ou vai ser pela lei antiga? 15 dias ou 30 dias? Para dizer a verdade, a dúvida que está surgindo aí... Para dizer a verdade, eu não analisei isso aí, não. Não? Porque pela MP, a partir de 1º de março está vigente. Correto. Eu pergunto, depende de alguma regulamentação ainda ou automático? Eu não acompanhei isso detalhadamente ainda não. Não é aquele velho ditado assim, a lei quando beneficia, você não alcança ela? Não? Eu não tenho uma opinião formada agora, não. Eu trouxe um fórum de debate aqui, Ronaldo, você que é legislador. Nesse caso, a lei não beneficia, não, né? Não, ela só pode beneficiar... Quaisquer leis só pode surgir para beneficiar o passado, não para prejudicar o passado. Mas eu quero pegar um ganchozinho nessa aí, Adair e os colegas também, presente, o seguinte, o cidadão estava afastado por doença e o INSS entendeu que ele estava apto a trabalhar, só porque não atestou, cessou o auxílio, ele entrou com recurso para reverter aquela decisão do INSS.
Ele veio à empresa. Nós pedimos a ele o exame hábil para o trabalho. Ele não quer trabalhar e não quer fazer o exame, porque ele está com recurso no INSS. Como é que fica nessa situação? Eu devo colocar falta doravante? Ele não vai aparecer o trabalho. Mandar embora também não posso, porque ele estava afastado e está recursado lá no INSS. O que a empresa tem que se fazer com este empregado, Sam? Notifica ele a apresentar-se ao PCMSO e fazer o seu exame. Porque aí a empresa está documentada. Se ele não tomar esse procedimento, ela vai considerar falta. Ei, daí que é forte, né? Eu não tinha passado pela minha. Realmente, esse é um comportamento importante. A empresa se documentar através da notificação para que ele se habilite ou não. Muito bem, obrigado. Espera só um pouquinho o microfone aí. Mas só antes de passar para você, o Ronan atropelou aqui a pergunta do fórum. Você acha que realmente prevalece a lei antiga e coisa, né? É justamente sobre essa. Pois é. Alguém me questionou isso, eu ia até estudar sobre esse assunto, mas não estudei. Eu prefiro não dar minha opinião por enquanto. Ok, deixa o João. Deixa o João Rafael. Fala. Entendo que até 28 de fevereiro vigora a antiga. 1º de março, que a vigência da MP é exatamente 1º de março. Muito embora ela não tenha, ela pode tornar sem efeito, mas ela só vigora a partir de 1º de março. Então, regra antiga, até 28 de fevereiro. Vamos lá para o João Rafael. Eu sempre brinco e desenho. Eu coloquei aqui fato gerador, aí eu desço um traço, faço um gráfico, gero o quê? Obrigação tributária. Eu faço outro traço, gero o lançamento. O lançamento gera o quê? O crédito tributário. Aonde ocorreu o fato gerador? Foi dia 28. Seguindo esse gráfico é dia 28, correto, colega. É porque eu tô... Faço um gráfico simplesinho, que a gente descobre onde foi o fato gerador, gera o quê? Uma obrigação de fazer. Lançamento. Gera o crédito. Então, pelo fato gerador, analisando a ótica do fato gerador, foi 28. Porque existe, eu trouxe essa questão aqui, porque eu fui consultado e fiz igual a Dair. Eu falei, olha, pode ser que a lei pode beneficiar, ou pode coisa, mas a tendência é que a lei que está em vigor na data prevalecer. Então, eu trouxe no grupo aqui justamente para a gente endossar melhor, né, e ver como é que está a nossa situação. Tá? Mais alguma pergunta aí? Pode falar. Acabou. É interessante o grupo de estudo. Hoje eu fiquei contente que me ligaram uma pessoa lá de Joinville, Santa Catarina, certo? Dando parabéns para nós, para todos vocês, pelo grupo de estudo, que chegou lá, ele vai assistir também o grupo de estudo, certo? E que é colocado no site. Ele assiste da Joinville, todo fim de semana está assistindo o grupo de estudos, certo? E parabéns a sua gente, parabéns, passar para você também o parabéns. Fala, Robson. Eu queria colocar uma pauta aí. Pode falar. Pode falar? Eu queria... Só fala o nome do assunto aí para gente colocar aqui. Prestação de conta. Tá, pode começar. Devia também ter outra pauta. O doutor Ronan, a respeito lá daquela pessoa que estava afastado, é doença ou qual motivo? Doença. Doença profissional ou doença comum? Aí, Divina, deixa aí, eu vou chutar daí para frente. E é o seguinte, o que eu orientaria? Ele entregou para a empresa, no RH, no caso, a alta dele. Não entregou. Ele estava de atestado, certo? E quando ele retornou ao INSS, na perícia, o INSS negou que ele continuasse afastado. Ou seja, o colocou para trabalhar. E ele entrou com recurso, para dizer que estava doente ainda. Entendeu? Certo. Nós participamos de um caso desse, certo. Igual o Adair falou, pediu para que ele fizesse o ASO, né?
e ainda mais fizesse o PPP. O que é PPP? Perfil Profissional Previdenciário. Porque se ele passar por esse exame, vai detectar tudo que ele tem dentro do período da empresa, daí, que seria o ideal fazer quando entra, né? O povo não sabe disso. Mas esse exame na justiça é primordial para perder ou para ganhar. Então, aí, notificasse, igual ele falou, com o endereço certo, com a R, e ainda mandasse ele fazer o PPP. E eu já vi casos de passar na empresa 3, 4, 5, 6 meses, e realmente a pessoa está doente e ficar afastada. Mas se eu fosse o senhor, diante com a alta dele, né, com o retorno que a gente chama da Previdência Social, colocaria falta no cartão e aguardava e mandava ele fazer o exame e mandasse fazer ainda o PPP. Isso. Muito obrigado, Divina. Você, Adair, ajudou muito. Mas só, peraí só um pouquinho. Depois eu passo o microfone para você. Só, já que você espichou o negócio, caso o ASO detecta que ele dá o laudo que ele está apto a trabalhar e ele não voltar, é falta. Então. Falta. Eu fiz assim, o que eu orientei a empresa a fazer? Põe falta no cartão, guarda no dossiê dele o ASO e o PPP e aguarda. Porque tem vezes que o pessoal, por exemplo, doença emocional, é uma doença invisível. Era o caso da dona Terezinha, essa mulher. Aí, de repente, ela deu surto que não deu jeito. Depois de 6 meses, ela detectou a doença, ela ficou realmente afastada, e está até hoje. Mas tem caso que eles não dão mesmo, aí vai levando falta, aí recai naquela de 30 dias de falta consecutivas, vai para a rescisão, né? Justa causa, né? Correto. Deixa o Ivandro falar o caso dele aqui, nós volta para o Robson. Nessa aí? Você está em lugar diferente hoje, não estou te vendo aqui. Ó. Ana, eu estou com um caso há 6 anos, igual você está falando. Tem 6 anos. A pessoa, depois de 1 ano que estava trabalhando na empresa, foi chamada para fazer uma cirurgia, e era da coluna, e eu havia cobrado que ela fizesse na admissão toda a documentação, foi feito. Quando ela fez a cirurgia da coluna, foi encostado. Nesse encosto, o médico dela não concedeu alta para ela, a Previdência quis suspender. Eu falei que só aceitava ela com a liberação do médico. O médico dela não a liberava e a Previdência insistia que ela não ficasse. Só que ela entrou, inclusive aqui na Rua 20, na Justiça Federal, recebeu já 4 anos, cortaram, deixaram de pagar ela, ela não está completando 5 anos, que eu já falei, eu preciso para que eles venham te aposentar, que eles te contribuam 5 anos nessa situação. E você está deixando faltar isso aí. No momento atual, ela está novamente sem receber da Previdência e sem retorno ao trabalho. Está levando falta. Isso já vem há 6 anos nesse jogo. Mas você não enquadrou, igual a Divina falou, 30 dias de falta, rescisão por justa causa? Não, porque o médico dela não deu alta. Se ela não tem alta nenhuma e o médico da Previdência simplesmente não reconheceu. O médico dela é o ASO. Não. É, o médico que vai fazer. Não é o que fez o ASO. Né? Eu mandei que ela fosse fazer o ASO, ela foi no médico dela e já falou, eu estou aqui com o atestado do médico, concedendo que eu continuo de licença. Divina aí, ó, o médico deu o ASO falando que tem que trabalhar aí agora. Não, o meu caso não é para trabalhar. Que ela está encostada. Não pode trabalhar, que ela está encostada. E aqui o que faz a empresa? Ué, depois eu volto com o Endo aqui no gancho. Fico fazendo você andar demais, né, Maurinho? Outro caso, em motelaria, que dá um trabalho danado, eles ficam lá, alega que é muito custoso o serviço, etc. Aconteceu esse caso, aí nós aplicamos justa causa nela, somente para provocar uma ação trabalhista. Aí provocou uma ação trabalhista, porque não tem jeito, é uma briga de foice no escuro. A Previdência Social fala que ela tem que trabalhar, o ASO fala que ele não tem, e a empresa fica lá com esse cara há 5 anos. Foi esse caso aí do Ivan também. Aí o que aconteceu? Meteu uma justa causa nela, e ela pegou para o Justiça do Trabalho. Mas foi mais ou menos para dar realmente essa posição. Aí foi o juiz,
pediu toda a documentação, pediu laudo de tudo quanto é lado, do médico e tudo, e ela foi aposentada. Porque é bom dar justa causa, porque as corpos de trabalho, então aceita e resolve, porque foi 5 anos, igual ele falou aí, ela não era empregada e não era desempregada e não era afastada, era nada. Então, foi o caminho que resolveu a situação. Traz aqui para o Endo. Realmente, esse problema do INSS com perícia está matando as empresas, viu? Porque eles marcam perícia com 90 dias e você fica com o funcionário aí sem saber se aplica falta ou coisa. Fala. O meu é pergunta. A funcionária que desapareceu não compareceu, falou que não foi. Eu posso mandar uma carta de pedido de comparecimento de rescisão pelo meu motoboy e protocolar com ela ou não? Tem que ser via R? Meu consulente aí, ó, Adair, consultor previdenciário. A empregada desapareceu. Deve ser a R para ter efeito legal. Cartorial? Explica como é que é cartorial. Espera aí. Fica mais caro que a R, fica não? Cartorial fica mais caro que a R. Fica mais caro, mas tanto faz. Igual a Idair falou, pelos meios legais, ou oficial, os correios ou o cartório. Não escapou não, viu, Endo? Vai ter que gastar dinheiro mesmo. Deixa com o Robson aí, vamos ver a prestação de conta dele. Eu queria solicitar aí, junto à diretoria, presidente aí, uma assembleia extraordinária para a gente estar discutindo alguns fatos que estão acontecendo aí, para que seja esclarecido para os associados algumas coisas que estão acontecendo aí. Eu não quero entrar em detalhes, os diretores já sabem do que eu estou falando, e deixo aí em aberto aí essa data, marcar aí para essa assembleia extraordinária. Presidente. Bem, Robson, é o direito teu pedir. O estatuto está falando que vocês possam solicitar, desde que seja 20% dos associados, e os associados, os 20% participem da Assembleia, ou através da diretoria, ou através do presidente. Nós podemos participar, mas antes de vocês participarem, eu gostaria que o interessado fosse verificar as contas do sindicato, para quando chegar no dias aqui, certo? Então, vai ser o justificativo de tudo que nós estamos praticando. Se o ato que foi praticado foi legal ou não, está lá, foi autorizado pela diretoria. Se for autorizado pela diretoria, não tem o que discutir, certo? Então, nós não vamos levar muito... Nós não vamos levar muito... Espera aí, por favor. Cabe isso, pessoal, você muito cedo ou pode... Cabe isso à discussão em assembleia. Então, é concedido isso, a diretoria poderá fazer isso, ou então a gente fazer isso. Então, o fato, talvez vocês estejam vendo uma coisa e é completamente diferente daquilo que vocês estão pensando, certo? Não vamos justificar mais nada, é o direito de vocês fazer isso, tá? Mas eu acredito, justamente isso. Você vai, mediante o estatuto, ver os trâmites legais, convoca o sindicato convoca a assembleia e discute, e o assunto de prestação de conta pode ser anunciado, relatado, e faz-se uma comissão. Se essa comissão fundamenta, e está liberado os livros, as contas, se vocês quiserem ver. Certo. Então, nesse caso, eu penso o seguinte, para ficar uma coisa transparente, eu acho que quem não deve não teme. Essa prestação de conta não é que eu estou querendo dizer, para deixar transparente para os associados. Eu sou associado desde... Só te falar um pouquinho. A prestação de conta que o sindicato faz toda vez é naquela assembleia em outubro, que traz os balancetes, a previsão orçamentária, tudo é discutido ali. Diante daquelas contas, não havendo manifestação, se calam. Agora, aí já surgiu uma história diferenciada, certo? Onde alguns associados acham
que houve ferimento de alguma coisa. Então, dentro do estatuto, tem o caminho legal de requerer essa assembleia. Então, vamos pelo caminho legal, requerer a assembleia e a diretoria põe à disposição dessa comissão toda a documentação necessária que for solicitada. Certo, mas essa assembleia, ela não é convocada em primeira convocação uma quantidade X, na segunda não é qualquer número? Eu sou meio leigo no estatuto, mas vamos estudar o estatuto junto. Então vamos estudar o estatuto junto. Eu quero deixar aqui o desejo de ter essa assembleia. Aí deixa vocês aí, a diretoria, para marcar. Mas verifique o estatuto junto também, que a gente vai verificar o estatuto e perante o estatuto nós fazemos a assembleia. Ok? Aí, quanto à quantidade de pessoal e coisa, a gente verifica isso também. Pode ser um fator que não tem muita relevância. Entendeu? Pode passar para mim ali? Pode. Então, boa noite mais uma vez, colegas. Antes de mais nada, aquele que se pretende adentrar a classe sindical, primeiramente, quaisquer de nós, inclusive eu, deve-se primeiramente estudar o estatuto e pelo menos verificar que lá no estatuto, nenhum dos seus principais artigos diz: o propósito dos associados jamais será um clamor, uma discórdia entre o seu colegiado e entre seus associados. Primeiramente, nós temos que procurar administrativamente, amigavelmente, como irmãos, irmanados, no intuito de não criar um problema social. Inclusive, isto é o procedimento que quaisquer uma pessoa de bem deve se fazer. Eu vou ler aqui o requerimento do senhor Robson. Ele mandou à diretoria o seguinte requerimento: ao CISESG, o Sindicato dos Contabilistas do Estado de Goiás, diretoria e presidência, nesta requerimento referente à auditoria externa. Portanto, nós em Goiás, nós temos aqui inúmeros contadores aqui presentes, capazes de verificar qualquer ato de contabilidade. Não precisamos de procurar pessoas de fora do estado de Goiás. Nós estaríamos desobedecendo, desconsiderando e não enxergando a capacidade que nós temos dentro do estado de Goiás. O que é que ele disse aqui no requerimento? Auditoria externa. Eu, Robson Fernandes Felipe, associado desse sindicato, desde 7 de agosto de 2005, no CISESG, matrícula 1836, pensando no bem-estar da classe contábil, transparência e melhor aproveitamento dos recursos e benefícios, vem como e respeito requerer junto a essa diretoria, presidência atender a seguinte solicitação: no prazo máximo, 30 dias, a partir da ciência deste requerimento, contratar uma auditoria externa, via licitação, 200 mil reais, 100 mil reais, 150 mil reais, não está disso aqui, mas é isso que a auditoria cobra, que seja de fora da nossa unidade federativa, com custo por conta do CISESG. Tem por objetivo esta auditoria analisar os 3 últimos anos, inclusive o ano corrente até o mês fechado, averiguar todos os procedimentos internos do CISESG, tornando possível perceber se os sistemas contábeis e de controles internos estão sendo efetivos e realizados dentro de critérios salutares à vida financeira do sindicato. Esclareço que não estou fazendo acusações e nem tampouco suspeitando de alguma irregularidade. Simplesmente estou solicitando essa auditoria para demonstrar com clareza e transparência para os associados o que se passa na administração do sindicato. Eu não posso colocar o sindicato para gastar uma auditoria tão cara dessa de fora do estado de Goiás para satisfazer o meu ego próprio, se eu não suspeito de nada. Informo ainda, caso não seja providenciada resposta favorável a esta solicitação, no prazo de 15 dias da ciência deste requerimento, estarei requerendo esta auditoria externa junto ao Ministério Público Federal, Estadual e Ministério Público do Trabalho. Prezado colega Robson, meu amigo, eu te liguei, eu disse para você, nós estamos dentro de uma classe, nós estamos aqui irmanados, todo mundo tem o direito de errar e todo mundo tem o direito de consertar. Eu pedi a você que nós conversássemos, vamos conversar, o que você quer, Robson? Você quer ver documento? Era chegar nesse ponto, vamos convocar uma assembleia para ver se eles abonam esses atos, para ver se abonam ou não, para eles terem conhecimento. Não é via público ficar mandando e-mail para todo mundo, do céu e para o céu e da terra, não, e mandando para o inferno também para tudo quanto tem e-mail. Seja claro, faça desse jeito, leia o
estatuto, qualquer um associado aqui, ele pode entrar aqui dentro do sindicato, ele pode fazer o requerimento, pedir uma assembleia, qualquer ato, faça desse jeito. Você que é uma pessoa que está adentrando no nosso caso, você é um menino novo, tem muito para aprender ainda, faça dessa maneira. Eu te pedi que você aguardasse para nós conversarmos como colega, você não aguardou, você já mandou logo esse requerimento. Robson, eu estou dizendo isso aqui que eu gosto de falar na cara, eu não gosto de falar escondido. Não é assim que se procede, Robson. Você lê o estatuto, você peça, não precisa trazer aqui a PUC como se nós estivéssemos jogando nossa cara no chão aqui, não. Nós não temos nada a esconder, não, companheiro. Pode ter algum exagero em alguma despesa, mas não tem nada maquiado, não tem nota falsa, não tem documento falso, não tem dinheiro desviado, não tem nada, Robson. Você veio como presidente do comitê para nos ajudar, não para criar um problema na classe contábil. Não para criar uma situação dessa, num momento desse nós estamos vivendo, Robson, nesse país, como você está vendo, todo o segmento da sociedade, nós estamos vivendo aí tensos no dia a dia desse país. Nós deitamos hoje e amanhecemos amanhã, não sabemos que país nós vamos estar, que país é este. Agora, vamos criar um problema entre nós, companheiro. Nós somos uma família, uma irmandade, vamos resolver nossa situação. Não é que nós temos nada a temer, não. Mas não precisa disso. Não precisa você perder noite de sono. Não precisa você fazer desse jeito, ficar mandando e-mail, perdendo seu tempo para associado, não. Faça o requerimento que você falou aqui agora. Convoca a Assembleia, Robson. Faça isso. Leia o estatuto. Você concorda comigo? Posso falar agora? Pode falar. Tá. Eu quero lembrar a diretoria que essa reunião está sendo filmada. E eu quero cópia dessa reunião, dessa gravação. Porque eu estou me sentindo constrangido, degrinindo a minha imagem, a minha pessoa, da forma que o senhor falou comigo. Da forma que o senhor leu esse meu requerimento. Porque é um direito meu, de qualquer outro associado, entrar com qualquer tipo de requerimento, independente de que causa que seja. Certo? Só um minutinho que eu não terminei. Então, eu quero dizer o seguinte... quando eu solicitei esse requerimento, eu não tive resposta. Tanto é que eu não tenho resposta dos requerimentos que a gente está enviando para do comitê gestor. Nosso requerimento, a resposta que está vindo é assim: possivelmente implementar, totalmente possível implementar. Eu não quero essa resposta. Nós solicitamos um requerimento, remanejo de sala, veio com uma conversa para a gente que não convence ninguém. E outra coisa, eu não disse que eu não queria conversar, eu disse, eu estou aberto a conversar. Agora, eu não sou obrigado a conversar na hora que o senhor quer. Então, o que eu penso é o seguinte: eu entrei com o requerimento, sim, e eu vou entrar com outro requerimento solicitando essa assembleia extraordinária, e se for preciso, eu vou entrar amanhã com esse requerimento lá no Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque a gente pede e não é ouvido. A gente solicita e não é respondido. Eu estou esperando a resposta desse requerimento aí até hoje. Eu estou esperando a resposta do requerimento do comitê gestor, do regimento do comitê gestor, a assinatura do comitê gestor, desde o 28 de agosto de 2014 até hoje. Não recebi o regimento do comitê gestor assinado pela diretoria. Então, toda semana, não, tem que pegar assinatura, não, tem que pegar assinatura. Então, eu estou me sentindo que eu estou sendo levado de barriga. Então, é um direito meu, eu solicitar, lendo ou não lendo o estatuto. Eu não tenho obrigação de decorar estatuto, não. Se um associado solicitou aqui uma reunião, a diretoria tem que atender, ué. Convoca, coloca no site, reunião extraordinária, tal dia. E pronto, acabou. Agora eu tenho que ficar trazendo argumento, isso ou aquilo. Quem tem que provar alguma coisa é vocês, não eu. Muito obrigado. Ô Robson, esse requerimento seu, Robson, ele foi protocolado, Robson, terça-feira passada, agora, dia 10. Você protocolou o requerimento. Nós lemos o requerimento nessa reunião. Nós lemos naquela terça-feira e hoje nós discutimos. Terça-feira que você protocolou, Robson. Eu não estou dizendo, eu não denigrei a sua imagem. Eu só disse a você que tem as partes de formalidade. Faça um requerimento pedido à Assembleia. Esse é o caminho correto. É a Assembleia. Faça então, requeira uma Assembleia e vamos discutir o que está com dúvida. Com você e outros associados tiver dúvida. Okay. Discute-se na Assembleia. Peraí, vamos conduzir com diplomacia isso aqui, que nós estamos na casa com calma. Quando se foi formado como diretor, era para o comitê gestor ajudar no desenvolvimento do programa. Eu pergunto,
qual o requerimento que vocês fizeram, se não foi a cópia que um associado mandou para vocês mandarem. E essa cópia já foi cumprida. Agora, o comitê gestor reuniu. Até agora, que eu saiba, nenhuma ideia pelo comitê gestor foi enviada. Que eu saiba disso. Está tudo protocolado. Aqui tem membro do comitê gestor. Eu gostaria que me ajudasse a falar. Por favor. Ajudasse a falar, porque nós implementou a ideia. Por favor. Peraí, Robson, eu te dou a palavra daqui a pouco. O senhor falou que o comitê gestor fez requerimento de sala. Não é verdade, Robson. Quem fez requerimento de sala foi aqui. Você solicitou, eu falei, faça, Robson. Se ela for viável, Robson, nós vamos implementar. Acontece que você fez um layout, aí não classificou o layout, as mesas dentro da sala. Eu perguntei, gente, layout é quando as mesas compostas dentro da sala adequadamente. Então, o Ronan fez o levantamento, contratamos uma pessoa que não cobrou nada para nós, não cabe ao pessoal do suporte, não cabe a sala. A ideia sua, não foi do comitê gestor, o professor não tem nada a ver com isso, a ideia sua foi me afastar lá do pessoal do suporte, falando que eu, inclusive, alego para vocês aqui, eu tenho uma ação também contra mim, que eu fiz assédio moral, vou colocar público, vai todo mundo saber disso, assédio moral com a Doraci, com a dona Ana. Eu fiz isso? Não, eu não estou falando com você, estou falando que tem o processo. Com a Doraci, com a dona Ana, com a dona da tesouraria, que seria a dona, como que chama? Como? Não, a outra, a Eva, e com o Oberdan e com a Ademir. Então está o processo lá, não sei, pessoas também que não sei por que faz isso, certo? Inclusive os processos estão lá, já foi absolvido com a maioria dos processos, certo? Presidente, tem pessoas, me permite? Eu acho que nós estamos levando essa reunião para um outro lado da questão. Eu acho que é uma coisa que a gente, se tem processo, se não tem, a gente discute depois, e a gente já chegou a um denominador comum, que nós vamos olhar o estatuto, entrar com o pedido, e se for conseguir convocar a Assembleia, e se a Assembleia fazer presente, a gente leva esse assunto para frente diplomaticamente, da melhor forma possível. Eu acho que não tem, porque o sindicato não tem nada a esconder, a não ser algum questionamento que pode ser explicado ou não explicado. Fala. Não. Um minutinho. Você está certo. Eu acho que aqui a casa, toda vez que a gente inicia aqui, boa noite a todos, a gente inicia com oração. Coloca a presença de Deus, tudo. Inicia com oração e dá melhor transparência possível. Eu vou me solidarizar aqui com o Robson de uma coisa. Ele fez só um pedido. E, às vezes, as pessoas que têm mais conhecimento, como o presidente, como o Ronan, podiam orientar também, até nós, porque, às vezes, chegam as informações aqui do sindicato para a gente nem sabe como lidar com ela, né? Então, por exemplo, fala-se alguma coisa e chega no ouvido da gente de outra maneira. Então, a gente já parte da educação, né? A gente tendo educação com o próximo, ainda mais nós que estamos sofrendo. O colega aqui falou de uma empresa pegando a empresa do outro e a gente está sendo penalizado. Nós precisamos de unir para chegar no denominador comum. Agora, por exemplo, eu vou solidarizar até com o Robson, e eu só achei que foi um pouco tênue, doutor Ronan, falar dessa maneira. Eu acho que o senhor foi um pouco, assim, levantou a voz sobre o requerimento dele, mas ele também tem o direito, né, de colocar um requerimento que ele está achando que está sendo lesado, tem outros companheiros também que estão achando. Então, disciplinar e educar a gente também, quando a gente fazer um pedido, a gente ser respondido, né? Então, talvez a gente não tenha todo o conhecimento desse. E eu vou falar uma coisa para vocês, por essa solidarização. Amanhã eu estou encaminhando através da minha secretária, eu vou pedir meu afastamento, minha renúncia
da diretoria. Tá? Eu não quero mais participar, porque eu acho que eu não estou colaborando, talvez eu estou até prejudicando a diretoria também, os associados. Então, para que eu não possa passar porque algum pensamento em vão, alguma coisa que prejudique os colegas, eu estou me renunciando a partir de amanhã. Amanhã eu vou mandar uma requisição. Eu também não sei se o estatuto permite fazer isso, né? Então é um comunicado. Estou solidarizando com o colega, com outros colegas também que estão com medo, e que a diretoria abra as portas para eles perguntarem, para ser transparente, porque eu creio que essa diretoria é transparente, porque tem pessoas aí que eu tenho a maior consideração, certo? E é só isso que eu quero falar. E eu fiquei muito triste hoje, estou triste, porque esses acontecimentos estão acontecendo, com essa violência, né, que a gente começa com oração e termina com discórdia, infelizmente. Boa noite. Boa noite. Fala aí, Ronaldo, depois o Wendel fala aqui. Eu quero aqui, de público, não pelas palavras que eu disse, pelo tom. Isso é um grupo de estudo, entendeu? Isso é um grupo de estudo. Nós estamos aqui com respeito até aos outros colegas que vêm aqui para tirar as suas dúvidas. Então, a gente, pelas colocações das minhas palavras, eu quero que todos entendam que aqui, isso são palavras de um debate, que nós estamos dizendo. Dizia aqui ao colega Robson, que eu tantas vezes já liguei no escritório dele, e tantas vezes já atendeu minha ligação. Eu nunca tive um desprazer em conversar com ele fora do escritório. O que nós conversamos aqui são coisas estritamente pessoais. Você imagina os profissionais lá nos seus debates, nas suas mesas, se de lá saísse todos inimigos? Não, continuo. Quero dizer para você que eu continuo com você do mesmo jeitinho que era antes. Pode ser dessa maneira? Tudo tranquilo. Que não fica nenhuma mágoa de você para comigo, nem eu tenho mágoa nenhuma de você. Nós temos muito que um aprender com o outro. Então, é isso que eu quero dizer. E também, como isso vai ficar gravado, pedir especialmente aos internautas desculpas, porque a gente, às vezes, fala-se de um tom mais contundente. Mas isso não é ambiente para falar dessa maneira. Eu quero ter a humildade de dizer que o que eu disse é isso aqui que está no requerimento. Porém, o tom da minha palavra, os senhores desculpam, esse é o tom da minha palavra. Ok? Ok, seu Robson? Tudo bem? Posso te ligar amanhã? Tudo bem, vou te ligar e nós conversar do mesmo jeito. Tá bom? Não é para tratar desse assunto, não. Para conversar com vocês, sabe? Vamos ouvir a opinião do Wendel aqui, por favor. Pela proximidade, toda semana a gente vem aqui, se cruza um com o outro aqui dentro. É necessário uma assembleia extraordinária para discutir essa questão de que ele discorda ou que o outro concorda? É necessário isso, pela proximidade que tem aqui dentro do sindicato? Eu pergunto à diretoria e pergunto ao Robson. Há essa necessidade? Deixa o Fábio responder. Bem, eu ia até colocar isso aí. Eu acho que antes de se levar para a Assembleia, a parte interessada é o Dr. Robson, pessoas que têm todo o direito de pedir um esclarecimento, porque eu sempre falo, os sindicatos contabilistas não é da diretoria, não é do presidente, não é de ninguém aqui dentro. Sindicatos contabilistas é de vocês. Então, se tem a questão para ser esclarecida, não é, doutor Robson, é a questão das notas. Então, eu peço que se você puder vir, hoje, amanhã eu tenho aqui no médico, se você puder vir depois da manhã, você pode vir com quem você quiser trazer, e a gente apresenta a documentação e explica para você o que está acontecendo. Se você achar procedente levar a questão para frente, é um direito seu, mas nós temos maior tranquilidade de explicar o que aconteceu com aquela nota. Por quê? Certo? Eu acredito que você vai entender. Agora, é o que eu falo. Vamos primeiro, a documentação está aqui, não saiu do lugar. Venha para a gente, traga quem você quiser, para a gente conversar e explicar o que está acontecendo. Daí em diante você toma suas atitudes. Pode ser assim? Não, eu queria só... a palavra está com ele. Eu não gostaria que fosse assim. Por quê? Eu
estou meio por fora do assunto. Não, ele vai trazer para cá, o Robson vai trazer. Eu queria, para todos que estão aqui, não, entender do assunto. Não, eu sei, mas aí que tá. O Robson é o ator da solicitação, ele vai avaliar, analisar e terça-feira ele traz para todo mundo aqui. Ele vai dar o parecer dele. Certo? Não é questão de ficar entre quatro paredes, não. Isso vai ter que trazer para cá. Se ele entender que tem que ser numa assembleia, vai ser. Mas primeiro, ele vem para cá e a gente mostra para ele a documentação, explica o que está acontecendo. Se ele julgar e quem vier com ele julgar que tem que tocar para frente, toca-se para frente. O que está acontecendo é explicável, certo? E ele vai decidir, vai trazer para vocês aqui, para o grupo de estudo, simplesmente e esclarece. Ok? Robson, amanhã é quarta, quinta-feira pode ser, Robson? Microfone. Eu gostaria de sugerir o seguinte. Eu reconheço que uma auditoria para o sindicato, com o nosso programa, nova plataforma em andamento, seria um grande prejuízo. Então, eu gostaria que, é possível, no estatuto prever a criação de uma comissão, independente que seja eu, certo? Porque eu sou a pessoa interessada, então eu acho que não seria interessante eu estar fiscalizando, olhando. Então, que se cria aí uma comissão, lá no estatuto prevê essa comissão, e que analise essa documentação. Okay. E que o relatório seja lido aqui para os associados um determinado dia que a diretoria determinar. Ok, então, quinta-feira a gente determina essa questão da comissão. Pode ser? Pode ser. Tá, obrigado. Depois do almoço. Ok, obrigado. Pode. Chorna. Eu gosto muito de me valer do seguinte princípio. Em quaisquer situações da vida, mesmo que não seja melhor, tudo concorre para melhor. Quaisquer dissabores que nós tivermos na nossa vida, tanto pessoal, quanto profissional, quanto familiar, tanto social. Lá na frente, teve o porquê que foi daquele jeito. O senhor Robson, ele fez a colocação. Digamos que não foi melhor no começo, mas no final já foi melhor. Já está se chegando a um acordo de, através de uma comissão, que ele vai escolher, a comissão de contabilistas, contadores capazes, que ele vai escolher, e ele fazendo parte, se quiser, a analisar a documentação. Sim, aí depois toma-se os caminhos necessários. Aí esta ideia que ficou acertada aqui, tudo bem, corretamente, o sindicato, pelo menos até onde eu tenho conhecimento e que eu procuro, não tem nada a se esconder. Então, muito bem, é isto aí. Seu Robson, mais uma vez, aceita daqui o meu aperto de mão para você. Ok? E eu peço aos senhores desculpa pelas minhas palavras a todos vocês e os internautas. Olha, fechamos já.